da boca de Deus. Glória! Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, glória! Vamos orar pela palavra do Senhor. Glória a Deus! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por este culto. Eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor se apodere da minha vida, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Meu Deus, eu me humilho, meu Pai, totalmente para que o Senhor se apodere e me use da forma e da maneira que o Senhor quer. Eu quero te pedir, vai repreendendo todo o mal, Senhor. Todo espírito de confusão, de contenda, de briga, de desentendimento. Todo espírito, meu Deus, que quer dividir, que quer separar. Todo espírito, meu Deus, que quer causar a confusão, meu Pai. Eu quero agora repreender e dizer que saia no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Eu quero repreender, meu Deus, todo espírito de morte. Todo espírito, meu Deus, que tem rodeado a terra, meu Pai, ceifando vidas. Pai, repreende no teu poderoso nome, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser salvas, convencidas pelo teu Espírito Santo, meu Pai, do pecado, do juízo e da justiça, meu Deus, porque a tua palavra diz que não é nem por força e não é nem por violência, meu Pai, mas é pelo teu Espírito. Então, meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, vem sobre esta casa, ministra através dessa palavra, Senhor. Meu Deus, fortalece aquele que chegou fraco, levanta aquele que chegou caído, Senhor, enche aquele que precisa ser cheio, cura aquele que está enfermo, salva aquele que precisa ser salvo. Ah, meu Deus, usa o teu poder, meu Pai, nesta noite para realizar a tua vontade, meu Deus, em nós e através de nós. Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Aleluia. Eu estava hoje meditando na palavra do Senhor e Deus falava muito forte comigo, eu vendo o exemplo de pessoas do mundo, né, que atingiram um patamar muito elevado, de repente, e as pessoas que chegaram nesse patamar elevado do mundo, eu observei que alguns exemplos, essas pessoas passaram até por dificuldade, mas teve outras que chegaram de uma forma muito rápida. E o Senhor trazia essa palavra ao meu coração de quando Jesus foi tentado. Jesus foi tentado pelo diabo, e a palavra vai dizer que o diabo ele é tentador, o diabo ele é acusador. O diabo ele é, na verdade, perseguidor, destruidor. Ele é todas essas características negativas. E ele chega para tentar o Senhor Jesus. Mas também, se a gente for lá para o livro de Apocalipse, vai dizer que o diabo, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Ele vai até a Deus para nos acusar. E ele pede permissão a Deus também para nos tentar. Mas só que preste atenção aqui no texto. A palavra de Deus vai dizer que Jesus foi conduzido ao deserto, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo.
E quando Jesus chegou no deserto, estava lá o diabo para tentar ele, porque Jesus já tinha jejuado 40 dias e 40 noites. E a palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo e se fez como homem à semelhança de homens. Então Jesus, ele existia como Deus, Jesus ele não passou a existir como filho de Maria. Jesus ele já existia como Deus. E quando Jesus nasce em Maria, ele nasce com a natureza humana como a nossa. Porque a missão de Jesus era tomar sobre si os nossos pecados para poder nos salvar. Então ele teve que nascer em forma humana. E Jesus ele é 100% Deus, mas ele também era 100% humano. E ele teve fome. Aí é que o diabo entra na história. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aí começa a tentação, o diabo vai falando, porque Satanás ele é especialista em usar a Bíblia de uma forma distorcida. O diabo conhece a Bíblia, mas ele não vai usar a Bíblia da forma correta. Ele não vai usar a Bíblia para gerar vida, ele não vai usar a Bíblia, ele vai usar a Bíblia para confundir. Ele vai usar a Bíblia para destruir. E ali o diabo vai tentar usar a Bíblia contra o Filho de Deus, mas o Filho de Deus usa a Bíblia da forma correta. E ali Satanás vai transportar Jesus para o alto monte e vai mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele vai dizer: se tudo isso eu te darei se tu me adorares. E Jesus vai e usa mais uma vez a palavra. E a Bíblia vai dizer que o diabo deixa Jesus e os anjos chegam e servem a ele. Aleluia, Deus! Quando nós estamos no deserto, que Deus nos coloca para passar, o diabo vai falar no nosso ouvido, mas também a voz de Deus vai estar lá presente. Cabe a mim e a você escolher qual é a voz que vai ouvir, se é a voz do diabo ou é a voz do Espírito Santo. O diabo vai dizer para você: faz da tua maneira, faz do teu jeito, resolve a situação do teu jeito. Mas Deus vai dizer: confia em mim, ouve a minha voz. Se eu disse que é para passar pelo deserto, vai passar. Se eu disse que é para passar pela prova, vai passar. Porque quando Deus ele faz a gente passar pelo deserto, na verdade ele não está nos fazendo mal, ele está nos fazendo bem. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele nos conduz ao deserto para nos falar em amor. Então quando eu sou conduzido ao deserto, Deus está falando comigo em amor. Deus está me corrigindo para poder me aprovar. Deus está trabalhando em algo na minha vida para que eu venha melhorar. Aleluia! E no último versículo que a gente leu, a Bíblia vai dizer: e o diabo o deixa, e eis que os anjos chegaram e o serviram. O diabo vai fazer de tudo para nos tentar, para nos confundir, para nos paralisar em meio ao deserto. Mas quando nós resistimos e quando nós usamos a palavra, acontece o que aconteceu com Jesus. Os anjos têm que chegar e nos servir. Deus vai dizer: ele passou pelo deserto, ele foi aprovado. Vai lá, anjo, e entrega a bênção na mão dele. Por quê? Porque ele passou na prova, ele passou pelo deserto. Ele não ouviu a voz de Satanás, ele não fez o que Satanás queria que ele fizesse, que ela fizesse. E ali Deus vai e manda os anjos nos servirem. Aleluia! E o interessante aqui que Deus me revelou, eu li na palavra, que o diabo citou versículos do Salmo 91. Agora eu vou lá para o Salmo 91 para que você entenda o que Deus está querendo falar nessa noite. Aleluia, Deus! Aleluia, Salmo 91. O Salmo 91 é um dos salmos mais poderosos que tem na Bíblia.
As pessoas que são católicas, elas geralmente deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Mas a Bíblia ficar aberta por si só, ela não traz resultado. Porque ela não vai passar de um livro se ela ficar aberta. Mas quando eu leio a Bíblia e pratico na minha vida, ela passa a ter poder sobre a minha vida. Ela passa a gerar vida sobre a minha vida. E o Salmo 91, ele não é somente um capítulo da Bíblia a ser lido, mas ele é uma oração de proteção. Uma oração que o salmista faz de refúgio. E se a gente for aqui para o versículo 11, 12, aqui vai dizer assim, ó: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Foi isso que o diabo disse para Jesus. Aleluias. Aleluia! Glória a Deus. E se a gente voltar aqui a alguns versículos, aliás, um versículo depois, eu li aqui o versículo 11 e o 12, mas no versículo 13 diz assim: pisarás sobre o leão e a cobra, e cacarás aos pés o leão jovem e a serpente. O diabo se apresentou a Jesus de uma forma, mas só que a Bíblia vai se referir ao diabo como leão. Se a gente for lá para a epístola de Pedro, Pedro vai dizer que o diabo está ao derredor, rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Se a gente for lá para o livro de Gênesis, o diabo vai ser a serpente que tentou Eva e fez Eva comer do fruto proibido. São características de Satanás, mas muitas vezes o diabo não vai se apresentar para você e para mim da forma que ele realmente é. Ele vai se apresentar através de uma falsa amizade. Ele vai se apresentar através de um costume. Ele vai se apresentar através de algo que eu assisti ou de algo que eu vi. Ele vai se apresentar através de uma influência. Eu gosto muito de documentário. E eu assisti uma vez um documentário, eu observei como é que o leão se comporta para poder ele tragar a presa. E eu observei que o leão ele não traga a presa quando a presa está em bando. É muito difícil. Eles só atacam se eles também estiverem em bando. Mas quando a presa está vulnerável, quando o animal está ali bebendo água sozinho, aí o leão fica ali de tocaia. E quando ele ataca, ele abocanha e o animal não consegue mais sair. Aleluia, Deus. E sobre a serpente, se você observar, quando a serpente vai atacar, ela não ataca diretamente, ela vai de uma forma sorrateira, até com que ela consiga também tragar ali a sua presa. E assim que o diabo faz na nossa vida. Ele tenta uma vez, não consegue. Ele vai e tenta de novo e não consegue. Ele vai e tenta de novo e não consegue. Porque ele é o tentador. Ele é sagaz, ele é sujo. Mas só que a palavra de Deus vai também dizer para mim e para você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu resisto às tentações do diabo, ele tem que fugir de mim. Quando eu resisto às tribulações que são impostas pelo diabo, porque tem deserto que é Deus que coloca a gente, tem vale que é Deus que coloca a gente, tem prova que é Deus que coloca a gente, mas tem lutas que vêm sobre a nossa vida porque o diabo se levantou contra a nossa vida e Deus permitiu, como foi no caso de Jó. Mas quando eu resisto, não na minha força, mas na força do Espírito Santo, o diabo tem que sair da nossa casa, o diabo tem que sair da nossa família, o diabo tem que sair do nosso trabalho, o diabo tem que bater em retirada. Por quê? Porque o que está na minha vida e o que está na tua vida é maior do que o que está no mundo, é maior do que o que está nele. A palavra vai ser bem clara. O diabo ele pode até estar ao teu redor, mas ao teu redor estão os anjos, ao teu redor estão os anjos te guardando. Alabacaça, Urica, Alabaxuri, Bicandaraia, como diz aqui no Salmo 91: porque tão encarecidamente me amou,
também eu o livrarei, e pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Enquanto o diabo tem pegado muitos e tem colocado lá em cima, tem exaltado, tem feito um exemplo para levar outras pessoas para o inferno, quando Deus nos exalta, é porque nós temos amado a Ele, como diz a palavra. Aí olha o que o versículo fala: Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e dela o retirarei, e o glorificarei. Aleluia! Quando eu e você nós passamos pelo deserto e resistimos ao diabo, e ele foge de nós, aí Deus fala: você vai me invocar e eu vou te responder. Você vai me invocar e eu vou te responder. Eu vou te livrar da angústia. Por quê? Porque você escolheu ouvir a voz de Deus. Você escolheu obedecer a Deus. Você escolheu andar na presença de Deus. Você não escolheu viver como o diabo queria que você vivesse. Você não reagiu como o diabo queria que você reagisse. Você suportou com paciência, e aí acreditou e esperou no Senhor. Aí o Senhor diz para você: eu te responderei, eu te livrarei da angústia, e eu vou te exaltar. Aleluia. Aleluia! Mas tem muita gente aí fora que está sendo exaltado pelo diabo. Tem muita gente que está aí fora sendo exaltado por Satanás. E estão achando que estão com tudo. Por quê? Porque o inimigo deu riqueza, deu dinheiro, deu poder. Porque isso ele ofereceu também para Jesus. E às vezes o crente reclama porque passa por luta. O apóstolo Paulo, ele entendeu o que eu e você nós precisamos entender. Paulo vai falar: eu sei ter abundância, e eu sei também ter pouco. Eu sei passar por dificuldade, e eu sei também ter abundância. Paulo sabia que quando ele estava em fartura era para a glória de Deus. E Paulo também sabia que quando ele tinha pouco também era para a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Servir a Deus nem sempre é ter tudo que nós queremos. Servir a Deus não é sempre ter portas abertas. Servir a Deus não é ter sempre um sim. Às vezes nós vamos receber um não. Às vezes a porta vai estar fechada. Às vezes nós vamos estar no meio do deserto, no meio do vale, só a gente e Deus. Mas quando a gente persevera em meio ao vale, e quando a gente persevera em meio ao deserto, aí Deus vai e nos honra. Aí Deus vai e abre a porta. Aí Deus vai e visita quem precisa ser visitado. Deus vai e entra com providência quando nós entendemos que a nossa dependência está nele. Aleluia. Aleluia, Deus! Porque Jesus entendia que a dependência dele estava no Pai. A dependência de Jesus não estava no pão que ele precisava comer. Ele sabia que ele estava dependendo do Pai. Nós dependemos do nosso Pai, que é Deus. Nós não dependemos das nossas capacidades, das nossas forças, do nosso conhecimento. Nós não dependemos disso. Nós não precisamos disso. Porque nós temos um Pai, que cuida das nossas necessidades, que está conosco no momento da nossa adversidade. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Está pensando que ser cristão é fácil? Está pensando que ser cristão é oba-oba? Ser cristão é ser perseguido. Ser cristão é sofrer, derramar lágrima. É chorar no secreto quando ninguém estiver vendo. É às vezes não ter força, mas se arrastar confiando que o Espírito Santo estará fazendo por nós. Ser cristão é ser perseguido. Mas como o apóstolo Paulo vai dizer, somos perseguidos, mas nunca vencidos. Somos caluniados, mas nunca derrotados. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Glória a Deus! Se Jesus passou pelo deserto, quem somos nós para não passar?
Se o Filho de Deus foi tentado no deserto, quem somos nós para não ser tentado? Mas Ele nos deu o exemplo de que quando nós passamos pelo deserto e nós resistimos ao diabo, os anjos têm que descer amando de Deus e nos honrar. Sabe por que tem crente que continua no deserto? Porque não aprendeu a depender de Deus, não aprendeu a esperar em Deus. Corre de um lado, corre para o outro, mas não aprendeu a esperar em Deus. Conta a vida para um, conta a vida para outro. Mas quando eu vou para o secreto, mesmo sem ter força, mesmo passando pela prova, e eu confio em Deus, o mesmo Deus que te ouviu na tribulação, Ele é o mesmo Deus que vai te honrar no momento da bênção. Aleluia. Glória a Deus. Alabacas. Uricalaba, xalabacandaraba. Uri balaba, shuri calaba, suri bicantaraia. Com a palavra de Deus vai dizer: não sou eu Deus de perto, não sou eu Deus de longe. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Deus é o Deus da porta fechada, Deus é o Deus da porta aberta. Eu quero dizer para você que não é Satanás, é Deus, é Deus, é Deus, tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Orabacassuri calabachuri bicandara. Quem faz a gente passar pelo deserto é Deus, quem faz a gente passar pela prova é Deus. Mas quando nós passamos pela prova e pelo deserto, quem também abençoa é Deus, quem também alarga as portas é Deus, quem também dá abundância é Deus. Aleluia. Alabachuri calabachuri bicandarabachuri bicandaraia. Nós temos que aprender isso. A caminhada cristã é uma caminhada de desertos e de vales. Eu vou ver no livro de Daniel ser exaltado no reino da Babilônia, e ele ser colocado dentro de uma cova injustamente com leões. Quem é que representa o leão? O diabo. E Daniel foi colocado dentro da cova, mas Daniel confiou em Deus. E o que foi que Deus fez? Fez os leões fecharem a boca. Daniel saiu sem nada. Aí Deus pegou e fez o quê? Fez o rei colocar lá dentro da cova aqueles que tinham tramado contra a vida de Daniel. E a Bíblia vai dizer que quando eles colocaram os pés no começo da cova, os ossos deles foram despedaçados. Daniel entrou dentro da cova, ficou dentro da cova a noite inteira, mas não foi tragado por nenhum leão. Enquanto aqueles que tramaram contra Daniel só colocaram os pés na cova, já foram tragados pelos leões. Aleluia. Aí agora eu volto para o Salmo 91. Alabassuri bicanta alabachu, erecala série bicantorobas. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Não terás medo do terror noturno, e nem da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás a recompensa dos ímpios. Daniel viu que tinham tramado contra a vida dele, mas o que foi que aconteceu? Ele ficou calado, ele foi para a cova. Ele foi para a cova, calado. Ele poderia ter dito para o rei: rei, é mentira. Mas ele confiou no Deus que ele servia. Aleluia! Aí aconteceu o que aconteceu aqui que está dizendo, ó. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Você não vai precisar desejar o mal para quem quer ver o teu mal. Você não vai precisar falar mal de quem fala mal de você. Aquela pessoa por si só vai ter que colher o que ela plantou, mas também você por si só vai colher os frutos da sua obediência. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós obedecemos, Deus ele tem prazer em nos honrar.
Alá, sarabachuri, calabachuri, bicantarai. A nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. O Senhor Jesus, antes de Jesus ser crucificado, Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, eu velei por ti para que Satanás não te peneirasse. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra quem fala mal de nós. A nossa luta não é contra quem nos inveja. A nossa luta não é contra quem nos persegue. A nossa luta é totalmente espiritual. E quando eu entendo que a minha luta é espiritual, eu vou lutar de forma espiritual. Aleluia. Aleluia. O que é que Deus está falando nessa noite? Quando nós passamos pelo deserto, resistimos ao tentador, resistimos ao que ele nos propõe, resistimos às lutas que ele tenta colocar contra nossas vidas. No final, os anjos chegam e nos honram. É os anjos que vêm nos honrar. Aleluia. Não é o diabo, porque até então, antes, o diabo ele tenta dar um prato, ele tenta dizer: olha, pega isso aqui, ó, que vai ser melhor para ti, faz isso aqui, toma essa decisão. Mas quando você diz: eu não vou tomar essa decisão, eu vou fazer o que o Deus está mandando eu fazer, aí Deus vai e manda os anjos dele te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Aí Deus diz: o meu filho e a minha filha estão sem nada para comer dentro de casa, mas eles resistiram, pois eu envio a provisão. Aleluia! Resistiu à humilhação, chegou o momento da honra. Resistiu à tribulação, chegou ao momento da bonança. Quantos desertos e vales nós já passamos e nós temos suportado? Quantos ventos essa igreja já passou? O diabo já tentou virar essa igreja de cabeça para baixo. Mas por que não consegue? Porque os anjos de Deus, eles estão aqui. Eles têm visto a perseverança em meio ao deserto, em meio ao desgosto, as tribulações. Ele tem visto as lágrimas que são derramadas, a tristeza que é sentida no coração por vir para um culto e ver poucas pessoas sentadas na cadeira. Mas Deus disse: resista somente mais um pouco, porque o momento da honra está chegando. O momento da humilhação está acabando e o momento da honra está chegando. Às vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer, porque nós enxergamos de outra forma. E quando Ele está enxergando de outro jeito, porque a forma que Deus vê, nós não entendemos por que Deus age em determinadas áreas da nossa vida e em determinadas outras não age. Alabacandorobassai. Nós não precisamos entender o porquê que Deus está agindo. Lá na frente Ele faz nós entendemos o porquê. Ele é especialista em permitir que a situação se complique, mas Ele também é especialista em descomplicar. Então, no momento, às vezes a gente acha: Deus está agindo assim na minha vida, Deus está agindo assim nessa área da minha vida, mas aqui Deus não está agindo. E Ele está dizendo: eu estou agindo. Eu é que não estou permitindo que você veja. Eu é que não estou permitindo que você enxergue. Para que quando você veja o que você teve que passar e glorifique o nome dele. Alabassuribiká. E para encerrar, o ensinamento que eu quero deixar aqui da parte de Deus. Deus é que nos coloca no deserto. E quando Deus nos coloca no deserto, o que é que acontece? Pode surgir tentação, pode surgir tribulação, pode surgir fome, pode surgir todo tipo de dificuldade. Mas quando eu resisto, o diabo ele foge e os anjos eles chegam com a bênção nas mãos. Aleluia, Deus. Se você crê nessa palavra, receba sobre a sua vida nessa noite. Receba que o tempo dos anjos entregarem o que é chegado na tua vida está próximo. Aleluia. Mais uma vez eu repito o versículo.
E eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, e dela o retirarei e o glorificarei. Foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Os anjos chegaram e o serviram. A Bíblia não vai dizer o que os anjos entregaram para Jesus. Serviram, verdade. Serviram, é o mistério de Deus aí. A Bíblia não vai dizer o que foi entregue para Jesus. Às vezes eu e você nós estamos esperando coisas, mas o que Deus tem preparado são coisas muito maiores que você nem imagina. Aleluia, Deus. E essa é a palavra, igreja. Alabassuri, calabachuri, candará. Vamos orar. Começamos orando, vamos terminar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio que essa palavra veio do teu coração, Senhor. Sobre nossas vidas, o Senhor sabe. O Senhor conhece, meu Deus, os nossos desertos, os nossos vales, as nossas lágrimas. Mas a tua palavra diz, meu Pai, que existe um odre, meu Pai, e que ao qual as nossas lágrimas são depositadas. Ah, meu Deus, também no céu um livro qual é escrito, meu Pai. O livro, meu Deus, que é escrito com tudo que nós fazemos e com tudo que nós oramos, Senhor. O Senhor conhece as nossas lutas e as nossas tribulações. O Senhor sabe, meu Deus, que Satanás fuja, meu Deus, diante de nós, e que os teus anjos nos sirvam, meu Pai. Se é a porta de emprego, abre a porta de emprego. Senhor, se é a cura, meu Deus, traz a cura. Se é um familiar que precisa se converter, entra com providência, meu Pai. Olha para nossas lágrimas, olha para nossas dificuldades, olha para nossa perseverança, Senhor. Mas não nos deixa, meu Deus, desamparados. Não nos deixa, meu Deus, aflitos. Vai curando, Senhor, a enfermidade. Vai abrindo a porta que está fechada. Ah, meu Deus, porque Satanás, ele não tem autoridade contra nossas vidas. Satanás, ele não tem autoridade contra a nossa casa, contra a nossa família. Ele tem que bater em retirada. Ele tem que fugir, porque maior é o que está conosco, meu Deus, do que o que está no mundo. Aleluia. Eu profetizo a cura. Eu profetizo as portas abertas. Eu profetizo os anjos do Senhor chegando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com bênçãos, meu Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Repreende, Senhor, os planos do inimigo contra nossas vidas, contra esta igreja, contra os membros, meu Pai, contra nossas vidas. Repreende, meu Deus, e vem com o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, sobre nossas casas e sobre nossas famílias, meu Deus. Vem sobre as nossas vidas, Espírito Santo, para que nós continuemos a sermos guerreiros, para que nós continuemos a sermos perseverantes, meu Deus. E para que nós, meu Deus, venhamos chegar até o final e cantar o hino da vitória. Assim eu profetizo, meu Pai, e eu decreto esta palavra, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, entregamos nossa vida, meu Pai, entregamos este culto, que suba a Ti como aroma suave, que suba a Ti como cheiro suave, Senhor da glória. Porque como disse o salmista, se o Senhor se alegrasse com as riquezas, nós a daríamos. Se o Senhor se agradasse, meu Deus, com sacrifício nós daríamos. Mas o sacrifício que nós entregamos é o nosso coração, o nosso culto, meu Deus, que suba a Ti como cheiro suave. Entra com providência, meu Deus, nas nossas vidas. É o que eu te peço em favor da Tua igreja, meu Deus. E assim nós determinamos, em uma só voz, em um só Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Bata a palma para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Alabás.
Sariacacere bicácia. Urugalabacharabanduricácia eberebecai. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho visto a tua oração. Eba canta labai, eu calabachuribicandara dentro daquele quarto quando ninguém está vendo. Eu tenho visto que estás cansado de estar da mesma forma. Orei calabachuribicandara. O deserto tem sido grande, mas eu vou enviar os meus anjos para servir. Oh, glória. Amém. Porque eu tenho ouvido a oração. E eu escuto no secreto e respondo publicamente, da forma que eu quero. Eu sei que essa não é a forma que tu quer ouvir a resposta, mas eu respondo da forma que eu quero, do jeito que eu quero, uso quem quero, da forma que eu quero, para que o meu nome seja glorificado. Os anjos chegarão e servirão, não servirão somente na área financeira, mas na área ministerial, porque eu tenho ouvido a oração que é feita em secreto, que é feita até mesmo quando a esposa não está vendo, que é feita até mesmo quando os filhos não estão vendo, quando o genro não está vendo, mas Deus está vendo e Deus responde, porque Deus é Deus na terra, e Deus ainda usa profeta nessa terra para responder a oração. Deus não usa falso profeta, Deus usa profeta de verdade, que tem comunhão com Ele. E eu faço prova com Deus, que se não foi Deus que não falou através da minha boca, que eu seja envergonhado, mas se foi Deus que falou através da minha vida, meu Pai, assim como o Senhor fez na vida de Samuel, confirma esta palavra que é lançada neste dia e nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio. O Espírito Santo está aqui no meio de nós. Eu creio que